E aí, tudo bem com vocês? Futuros universitários, muito boa noite. O papo de hoje é a continuação da última conversa. A última conversa foi sobre as formas como o calor consegue fluir de um lado para o outro, especificamente a condução de calor. Só que o nosso último papo foi puramente qualitativo, e hoje não. Hoje vamos meter a mão na massa, vamos fazer contas de forma quantitativa, através da Lei de Fourier. Só que a Lei de Fourier, ela tem alguns detalhes prévios que se você não tiver em mente, você vai decorar a expressão matemática e de repente na aplicação dá ruim. Portanto, vamos para cá. Lei de Fourier, condução de calor. Temos uma barra colocada aqui nesse local. Tá vendo a barrinha? E desse lado aqui, ó, esquerdo, tem uma chama. Do lado direito também tem uma chama. Neto, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer aqui, ó, deixa eu... apaguei. Eu quero dizer que se aqui tem uma chama e aqui tem uma chama, essa barra está muito quente. Tá bom. O que nós vamos fazer agora é manter a chama nesse local aqui e aqui, ó, nesse local, colocar um cubo de gelo. Afinal de contas, o que eu quero aqui é uma fonte quente, um local quente, quero uma fonte fria, um local frio, para que, havendo a diferença de temperatura, haja calor fluindo por dentro da barra. Ah, importante, considerações a respeito dessa barra. Ó, barrinha, tá aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Neto, por que você pegou e colocou essa aqui com duas cores? Bom, a barra, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui é a barra. Tá bom, a barra é isso aqui, ó. Especificamente isso. Essa região que está ao redor aqui, que está em volta dela, essa região em azul, é o isolamento térmico que essa barra vai ter. Netão, não entendi. Então, olha o que vai acontecer. Eu quero que o calor possa entrar por aqui, porque aqui vai estar a chama, ó, lembra? A chaminha vai estar aqui, o calor entre por aqui. Só que eu não quero que o calor escape lateralmente. Eu não quero fuga de calor pela lateral. E para impedir que o calor não fuja pela lateral, eu vou isolar aqui, ó, vendo aqui, ó, frontalmente, vendo de lado, eu vou isolar. E essa região, que é representada pela minha mão, na figura vai estar como sendo um azulzinho. Então, resumão da história, paguei isso aqui, essa região aqui, ó, em azul, que eu estou aqui, ó, riscando, corresponde, ó, ao isolamento térmico que essa barra vai ter. Então, primeira característica importante dessa barra, ela não é simplesmente um pedaço de um corpo que está aqui. Ela tem que estar obrigatoriamente isolada, caso contrário vai dar ruim na tal da Lei de Fourier. Então, característica primeira, essa barra vai estar, ó, isolada lateralmente. A segunda conversa agora corresponde a um termo, que é um termo que eu, por exemplo, não vi no meu ensino médio. De repente o professor falou, mas eu estava lendo outra coisa, mas eu juro que eu não... E olha que eu prestava atenção na aula, hein? Mas eu não lembro dele ter comentado. Mas de repente ele comentou. Mas na faculdade foi comentado de forma ampla, geral e restrita. O papo é, chama-se regime permanente versus regime transiente ou transitório. Acontece que quando você, por acaso, vai mexendo com as suas notas de vestibular, me conta uma coisa. A primeira nota que você tirou no vestibular do Enem foi igual à segunda nota do vestibular do Enem? Foi igual à terceira nota que você tirou? Neto, não foi não. Ah, então quer dizer que as notas que você tirou na prova do Enem estavam mudando ao longo do tempo. Estavam. Então, se as notas mudam ao longo do tempo, você está num chamado regime transiente ou regime transitório. Beleza. Agora, vamos imaginar que essas notas do Enem comecem agora a estabilizar. Tradução. Você fez a prova um ano, depois fez a prova outro ano, fez a prova outro ano e as notas estabilizaram no mesmo valor. Agora você entrou no chamado regime estacionário ou regime permanente. Então, lembrando, se alguma coisa muda ao longo do tempo, chama-se então regime transiente. Se alguma coisa parou de mudar, estabilizou ao longo do tempo, chama-se regime estacionário ou regime permanente. Deixa eu dar um outro exemplo em relação a isso. Você concorda que no Enem você pode ter uma nota que estabilizou no Enem? Aí você fez uma outra prova para a FUVEST. Vem cá, a nota que você tirou no Enem é a mesma nota que você tirou na FUVEST? Ah, Neto, não, são locais diferentes. Então, acontece que você pode ter uma nota estabilizada no Enem, regime permanente. Você pode ter uma nota que não muda mais na FUVEST, regime permanente. Então, regime permanente ou regime estacionário quer dizer que não muda ao longo do tempo. Mas pode mudar de um lugar para outro? Pode. Tradução. Vamos lá. Pega a barra que a gente estava conversando, aquela barra da figura. Vamos lá.
Edição, volta para a figura aqui, ó. Pega especificamente essa figura aqui do meio. Pronto. Agora, come to me, please. Olha só, você vai ter aqui a chama nesse local e vai ter o gelo. Detalhe, a chama já estava. E, portanto, a barra estava quente, 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 quente de ponta a ponta. O que você acabou de colocar aqui foi o gelinho. Acabou de colocar o gelo. Na hora que você acabou de colocar o gelo, o que acontece? Essa região vai esfriando, essa região vai esfriando. Ou seja, isso que estava quentão, 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 não vai ficar mais tão quente, vai acabar esfriando. Você percebe que a temperatura está mudando ao longo do tempo, regime transiente ou regime transitório. Mas vai chegar um momento em que a temperatura aqui para de diminuir. Eu não disse, por favor, não coloquem nada em minha boca. Eu não disse que a temperatura aqui vai ser igual aqui, que vai ser igual aqui. Se aqui é próximo da chama, aqui vai ser mais quente. Se aqui por acaso está no meio da barra, ele vai ser mais frio do que aqui próximo à chama, mas ele vai ser mais quente do que próximo ao gelo. Então vai chegar um momento em que a temperatura da barra para de mudar ao longo dos vários segundos, minutos, horas, dias. Então a barra entrou no regime estacionário, no regime permanente. É possível que a temperatura mude de um local para o outro? Sim. É possível que você tenha uma nota que estabilizou no Enem e a nota que estabilizou na FUVEST sejam diferentes? Sim. A nota, leia-se, temperatura pode mudar de um lado para o outro? Pode. Mas aqui ao longo do tempo ela permanece constante. Então o que eu quero dessa barra são duas coisas. Eu quero que a barra seja lateralmente isolada, 1, e 2, que ela já esteja no regime estacionário. No momento que eu coloquei o gelo aqui e as temperaturas começaram a mudar, é o regime transiente. Só depois que estabilizou a temperatura e ela não muda mais ao longo do tempo é que a gente começa a falar agora de lei de Fourier. Então, características da barra. Barra, eu quero que você esteja lateralmente isolada e eu quero que você esteja em regime permanente. Essas duas condições são importantes, muito importantes, para a gente poder falar de lei de Fourier. E vou dar um spoiler, tá? Lei de Fourier, ela preza por conservação de energia. Vamos lá. Fluxo de calor. Muito bem. Qual a diferença entre calor e fluxo de calor? Talvez vendo a expressão matemática, talvez vendo a unidade, ajude a diferenciar um do outro. Vamos lá. Fluxo de calor corresponde a... Opa, deixa eu escrever aqui. Pronto. Corresponde ao calor que está passando ao longo do tempo. É isso. Neto, calor passando ao longo do tempo, isso me lembra a velocidade. Gostei, meu jovem padawan. A gente pode fazer uma seguinte comparação. O deslocamento, que eu vou chamar aqui vulgarmente de distância percorrida, corresponderia ao calor. E a velocidade corresponderia ao fluxo de calor. Tradução. Concorda que velocidade corresponde à rapidez com que você percorre a distância? O fluxo de calor corresponde à rapidez com que o calor passa. Então um grande fluxo de calor significa uma grande rapidez na passagem do calor. Por isso que é calor passando ao longo do tempo. Por isso que a velocidade escalar é distância percorrida ao longo do tempo. Então, olha a analogia. Velocidade está para fluxo de calor. Os dois são grandezas temporais. Calor passando ao longo do tempo, distância percorrida ao longo do tempo. Muito bem. Unidades. As unidades do fluxo de calor baseado na nossa conversinha, vamos pegar mais clássica, Sistema Internacional. Joules passando ao longo dos segundos. Isso tem um nome, hein? Isso aqui chama-se Watt. Neto, potência? Potência. Por que você não falou antes? Foi mal aí, desculpa. Segunda possibilidade. Eu posso colocar calor com outras unidades que não são as unidades ditas do Sistema Internacional. Por exemplo, caloria. Eu posso colocar o tempo como sendo hora. Então, outra possibilidade. Eu posso pensar que o fluxo de calor corresponderiam às calorias que passam ao longo das horas. Nenhum problema. Então lembra, fluxo é a rapidez que um calor vai passando de um lado para o outro. Beleza. Baseado nisso aqui, chegamos agora para enunciar a afirmação que eu acho que é a mais importante da aula de hoje. E lembre, a afirmação que eu vou construir a ideia, que está tudo já colocado, ela preza por algo chamado conservação de energia. Então vamos lá. Aqui vai estar a barra, ela já está lateralmente isolada, ela está encapsulada, o que significa dizer que quando aqui tem a chama, o calor vai entrar por esse lado, e é esse calor que entrou por esse lado, ele poderia sair lateralmente. Não pode mais.
Por quê? Porque eu isolei, tudo bem? Então o calor não vai ser lateralmente. Neto, o calor poderia ser absorvido pela barra. Então, se o calor fosse absorvido pela barra, ele mudaria a temperatura da barra. Acontece que eu falei que a barra já estaria num regime permanente, num regime estacionário, em que as temperaturas já foram estabilizadas. Concentra nessa. Se as temperaturas já estão estabilizadas, se aqui não muda mais temperatura, se aqui não muda mais temperatura, se aqui não muda mais temperatura, eu não falei que elas são iguais, hein? Eu falei que a temperatura não muda mais ao longo do tempo. Se a temperatura não está mudando ao longo do tempo, é porque a barra não está absorvendo calor para ela. Ora bolas, se o calor entrou por aqui e calor é energia, se o calor entrou por aqui ele não sai lateralmente e ele não foi absorvido pela barra, só me sobra uma hipótese. Ele integralmente vai sair pela outra extremidade. Bingo! Toda vez. Lê comigo aqui embaixo. Conclusão. Numa barra lateralmente isolada e em regime permanente, ou seja, temperatura estabilizada, o fluxo de calor que entra para uma extremidade será o mesmo que sairá pela outra extremidade. Conservação de energia. Mantenha essa informação na cabeça. O fluxo que vai entrar, os joules que entram ao longo dos segundos, as calorias que entram ao longo das horas, o fluxo de calor por aqui vai ser o mesmo por aqui, vai ser o mesmo por aqui, vai ser o mesmo por aqui, que vai ser o mesmo que vai sair. Quem por acaso me fala bem assim, não estou entendendo, é muito provável que você esteja confundindo fluxo de calor com temperatura. Se aqui tem a chama e aqui tem um gelinho, eu concordo com você que aqui é mais quente e aqui é mais frio. Eu não falei que as temperaturas são as mesmas. Eu falei que a energia que entra, obrigatoriamente é a mesma energia que vai sair. Energia ao longo do tempo, portanto, fluxo de calor. Com essa afirmação agora, dá pra gente pegar e anunciar a lei de Fourier. Lei de Fourier. Então, corpo lateralmente isolado, ok, de forma térmica. Regime permanente, tá bom, não muda mais a temperatura ao longo do tempo. E eu vou tentar pegar os fatores que vão trabalhar tentando criar a noção de Fourier. Primeiro, eu quero uma relação entre o fluxo de calor, que passa pela barra, e o tipo do material. Vejam se não faz sentido. Olha, eu vou colocar aqui, ó, de novo, chama, e aqui eu vou colocar o gelo. E aqui eu vou colocar um material que tenha alta condutividade. Neto, me dê um exemplo no cotidiano? Claro! Você está querendo se cobrir, você está com frio. E você concorda comigo que sentir frio significa dizer que seu corpo perde rapidamente? Perde rapidamente? Ei! Sentir frio quer dizer que seu corpo ele perde um grande fluxo de calor. É isso. Significa dizer que tem uma grande rapidez de perda de calor. Vou repetir. Sentir frio quer dizer que a rapidez com que o calor abandona seu corpo é grande. Uma grande rapidez na perda desse fluxo de calor. Muito bem. E aí você está por acaso assim, nossa, estou sentindo frio, eu quero me cobrir. Aí você pega uma coberta. E a coberta vai ser de grafeno. Lembra do papo final? Ontem, finalzinho da aula. Grafeno tem uma excelente estrutura de rede. Que me lembra aquele papinho do diamante. E ele tem uma mobilidade eletrônica. Ou seja, o grafeno tem uma alta condutividade térmica. Se você queria manter energia térmica no seu corpo e se cobriu com uma coberta de grafeno, significa dizer que, estando o seu corpo mais quente e o ambiente externo mais frio, para esse calor ao longo do tempo, esse fluxo de calor passar pelo grafeno tende a ser muito fácil. Neto, eu não vou me proteger legal? Não, não vai. E você não vai se proteger legal porque você quer se proteger, se você quer se isolar utilizando alguém com alta condutividade? Péssima ideia. Então, vamos colocar isso aqui na prática. Vamos lá. Fluxo de calor. O fluxo de calor... Opa, ficou estranha essa letrinha aqui, hein? Vamos tentar de novo. Melhorou. E agora a condutividade, cujo símbolo é a letrinha K. Quanto maior a condutividade térmica, passar calor ao longo do tempo tende a ser mais fácil. Portanto, maior condutividade, tendência, maior fluxo de calor. Faz sentido isso. Próximo agora. Eu quero uma relação entre o fluxo de calor e a bitola. Bitola é um termo mesmo que existe, tá? Na engenharia se utiliza e tal. Não é um termo leigo, sendo apropriado agora pela física, não. Bitola significa área, seção transversal. Ó, esse meu dedo aqui, ó, ele é menos bitoludo. Esse dedo aqui é um dedo mais bitoludo. É área.
Não tem a ver com comprimento não, tá? Aqui, ó, área frontal do dedo, menor comparada com isso aqui. Pega, por acaso, uma pista em que tem, ou melhor, uma avenida que tem 2 pistas. Tá aqui. Agora pega uma avenida que tem 4 pistas. A gente pode pensar que essa que tem 4 pistas seria mais bitoluda. Você concorda que tendo apenas 2 pistas, passariam apenas 2 carrinhos por vez? E aqui tendo 4 pistas, passariam 4 carros por vez? Conclusão da história. Quanto maior for a bitola do corpo, quanto maior for a área frontal do corpo, passar calor por aqui tende a ser mais fácil. Pega um exemplo bem prático disso, bem direto o negócio. Quando você, por acaso, está com frio, e você não consegue aquele edredom que você gostaria, o que você faz basicamente? Você fica naquela posição bonita, fetal, todo fechadinho e tal. Sabe por quê? Porque ao ficar na posição fetal fechadinho, você diminui a área de contato. E ao reduzir a área de contato, você reduz o fluxo de calor. Meu irmão, o Júnior, meu irmão mais velho, bonitão e tal, beijo não. O Júnior tem um cachorro chamado Natan, que é um samoyeda lindo, 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 lindo. Quando por acaso Natan tá naqueles dias, ele é todo peludão, né? Aqueles dias quentes, você chega na casa lá do Júnior, minha mãe e tal, tá o Natan todo espalhado no chão. O que ele fez basicamente? Ele aumentou a área de contato para aumentar as trocas de calor, aumentar o fluxo de calor entre ele, Natan, que está com temperatura maior, e o chão, aquela cerâmica toda com menor temperatura. Portanto, conclusão da história. A gente tem que, quanto mais... Eita, esse fluxo não está querendo sair. Aham, foi. Agora, o fluxo, relação entre fluxo e área. Quanto maior for a área, a tendência é que haja maior fluxo. Pronto. É basicamente isso. Ok, mais um. Eu quero uma relação entre o fluxo de calor e o comprimento. Vamos ao bom senso agora? E eu deixei isso por último por um motivo bem legal. Você está com frio e aí você pegou e colocou um lençol sobre você. Esse lençol ele é fino. Sabe o que significa dizer que ele é fino? Significa dizer que entre o seu corpo que está aqui e o ambiente externo que está aqui, você colocou uma superfície e como ela é fina, tá aqui, ó. Vou fazer assim. Queria pegar um papel, mas se eu me levanto agora, vocês vão descobrir que eu estou me sentindo quase que o William Bonner, Neto. Por quê? Rapaz, eu aposto que o William Bonner utiliza short, bermuda quando ele vai gravar. Neto está de bermuda? Não estou de short, assim não ficaria legal e tal. Então olha só uma coisa. Aqui está o corpo desse jeito, ó. E aqui está o ambiente externo. E aqui seria o edredom. Se o edredom, por acaso, ele é fino, significa dizer que o caminho, o comprimento, a distância, eu adoro a palavra distância, em alguns locais, algumas expressões matemáticas, alguns livros, colocam esse comprimento, eu prefiro chamar de distância. Então, a distância percorrida pelo calor para sair do seu corpo, que está aqui, e ir para o ambiente externo, seria essa distância aqui, ó, nesse caso. Quanto menor for essa distância para o calor passar, vai ser mais fácil. Então, quando você está com frio e você colocou um lençol e ele é aqui, ó, fininho, portanto a distância que o calor vai percorrer é pequena, quando isso não te satisfaz e o fluxo de calor te abandona e por isso sente frio, quando isso é grande, o que você faz? Coloca um segundo em cima? Que barato! Ao colocar um segundo aqui em cima, você não está aumentando a distância que o fluxo de calor vai percorrer? E aí você não coloca o outro? Quando você por acaso vai para um local frio e no local frio você de repente coloca uma camiseta, uma camisa, coloca um casaco, coloca um jaquetão, você percebe que está associando um sobre o outro, colocando um sobre o outro, está colocando em série. Uou! Push, em série. De tal forma que colocou um aqui, colocou outro aqui em cima, você está fazendo com que a distância que o calor esteja percorrendo para abandonar o corpo seja uma distância maior. Quanto mais elementos você colocar em série, um sobre o outro, o caminho percorrido pelo fluxo de calor vai ser maior e, portanto, para o calor passar por aqui vai ser mais difícil. Quanto mais elementos você colocar em série, você aumenta a resistência à saída do calor ou à entrada do calor. Pegou a ideia? Você achava que resistência tinha a ver apenas com eletricidade, né? De forma alguma. Resistência tem a ver com eletricidade, mas tem a ver com fluxo. E nesse caso é um fluxo também. Não um fluxo de cargas, mas sim um fluxo de calor. Então tá. Então nossa conversa foi relação entre fluxo de calor e
que eu vou chamar aqui de distância, o símbolo, um L. Quanto maior for essa distância, a tendência é que haja menor fluxo de calor. Uma relação inversa entre eles. Interessante que na última prova do Enem, em 2019, ele pegou no texto, ele foi descrevendo os fatores. Ele contava pra gente que o fluxo de calor tinha a ver com o tipo do material, só que ele não colocou a expressão matemática. Ele foi só jogando as ideias. Ou seja, o texto inteiro, basicamente, era a concepção da ideia da expressão matemática. Expressão matemática da lei de Fourier. O fluxo, você que está aqui, ó, você depende do tipo do material? Ah, eu dependo. Através da condutividade térmica desse material. Se por acaso depende da área, ah, eu dependo sim. Quanto maior for a área, maior o fluxo, relação diretamente proporcional. E a distância e o calor vai percorrer? Essa relação inversa. Quanto maior for a distância percorrida, menor vai ser o fluxo de calor. Quanto mais grossa é a coberta, a relação vai ser inversa. E eu deixei por último a motivação do fluxo de calor. O motivo do fluxo de calor? Uma diferença de temperatura. Bom, então a gente tem basicamente aqui a expressão matemática colocada, a lei de Fourier colocada. Neto, o que nós temos que fazer agora? Nós precisamos agora só relembrar que a teoria toda de ponta a ponta está pronta, temos que aplicar isso aqui. Então vamos lá. 1. Lei de Fourier fala de calor. Fala da rapidez com que o calor passa. Fala de fluxo de calor. 2. Fala que esse fluxo de calor, para eu poder ter a lei de Fourier aplicada, eu tenho que ter uma barra isolada lateralmente e eu tenho que ter um regime permanente, um regime estacionário. E por último agora, eu sei que uma vez que essas duas condições estão estabelecidas, o fluxo de calor que entra é o mesmo que vai ao longo de toda a extensão da barra. Motivo? Conservação de energia. Agora, aplicações. Pronto. A questão mais comum pra caramba é essa aqui. Essa questão sobre fluxo de calor conta que, de um lado aqui da barra, temos uma chama, temperatura 360 graus Celsius. Do outro lado tem um cubo, temperatura 0 graus Celsius. Eu vou te garantir que a temperatura da chama vai continuar sempre a mesma e do gelo vai continuar sempre o mesmo. Você vai ter uma quantidade infinita de combustível para manter a temperatura da chama igual e vai ter uma quantidade infinita de gelo para manter aquele gelo uma temperatura sempre a mesma, tá bom? Então não muda a temperatura da fonte quente e nem da fonte fria. Beleza. Então eu vou chamar de A extremidade aqui à esquerda, que está a 360 graus Celsius, e B o gelinho, que está à direita. E vai ter um ponto C, e eu queria saber exatamente isso. Qual a temperatura desse ponto C? Sabendo que o tamanho total da barra, olha só a cena, ó. O tamanho total da barra vale 3L, e a distância entre a chama e esse pontinho C, que seria só isso aqui, vale L. Ó, chama está aqui, gelinho está aqui, desse jeito, e eu quero saber qual a temperatura nesse local. Eu acho que o bom senso me diz uma coisa. Se aqui vale 360 e aqui vale, por sua vez, 0, faz sentido dizer que aqui no meio seria exatamente a temperatura metade? Deixa eu ver. 360 mais 0, 360. Por 2, 180. Então eu acho que no meio faz sentido falar que a temperatura seria 180 graus Celsius. Como esse ponto aqui, ó, C, está muito mais para cá, eu acho que a temperatura não vai ser 180, ela vai ser um valor maior que 180. Neto, quanto? Não sei. Nós vamos fazer de maneira tradicional e no final eu vou te ensinar a fazer uma roubadinha em relação a ela. Então, olha o que vai acontecer. Vai entrar calor, deixa eu mudar essa cor aqui da fonte. Vou colocar aqui uma cor branca. Ó, calor vai entrar por aqui, calor vai entrar por aqui, e a gente sabe o calor que vai percorrer o caminho. O fluxo de calor é o mesmo. O fluxo de calor ao longo da barra vai ser o mesmo. É exatamente essa afirmação que eu vou utilizar. Então, olha o que eu vou escrever aqui. O fluxo de calor de A até C vai ser o mesmo fluxo de calor que seria, então, de A até B de bola. Neto, afirma de novo isso para mim. O total de calor que vai entrar ao longo do tempo daqui para cá é o mesmo que passa por aqui, que é o mesmo que passa por aqui, que é o mesmo que passa por aqui, que é o mesmo que sai. Portanto, o fluxo de calor daqui para cá é o mesmo daqui para cá, até porque ele permanece o mesmo ao longo da barra. Essa é a afirmação mais importante. Baseado nisso aqui, vamos lá.
Eu vou aplicar a lei de Fourier, escrevendo então fluxo de calor entre A e C. O fluxo de calor entre A e C vai ser igual a K, condutividade, vezes a área, vezes a variação de temperatura. E no caso particular aqui, a variação de temperatura que eu me refiro é a variação de temperatura entre o ponto A e o ponto C. É isso, já que estou avaliando entre A e C. Dividido pela distância que separa A de C, que é a distância que o calor vai percorrer. E a distância que ele percorre de A para C é o próprio L. Pronto, é isso. Agora, eu vou pegar e escrever aqui a mesma expressão, só que aplicada. O fluxo de calor entre A e B. A e B. O material entre A e C da barra é o mesmo material entre A e B. É uma barra homogênea, portanto, K. Perfeito? A seção transversal da barra, ou seja, a bitola da barra, permanece a mesma ao longo da extensão. Então, se eu chamei a área A, eu vou continuar chamando de A também. Perfeito. E por último agora, eu quero a variação de temperatura entre A e B. A e B. Só que embaixo eu tenho agora o caminho que o calor vai percorrer. E o caminho que ele vai percorrer vai ser de um extremo ao outro, de A até B. E essa distância toda é o tal do 3L. Pronto. Vamos cortar esse rapaz com esse rapaz, vamos cortar esse com esse aqui também, cortar o L com o L. E dentre mortos feridos, salvaram-se variação de temperatura entre A e C é igual a variação de temperatura entre A e B dividido por 3. Caramba! Peraí, você viu o que eu vi? Peraí. Deixa eu escrever isso aqui melhor, que talvez ajude aqui. Se a ficha cair, nossa, vai ficar muito mais tranquilo pra gente. Absurdamente mais tranquilo. Olha só, a variação de temperatura entre A e C dividido pela variação de temperatura entre A e B. Eu só fiz a temperatura, a variação de A para B, de C dividindo. Isso aqui vai ser igual a 1/3. Ei, dá uma olhada. Olha só, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Ó. Daqui para cá, AB. Ok? O ponto A está aqui e o ponto C está aqui. De A para B, qual é a distância? 3L. De A para B, 3L. De A para C, a distância vale L. Caramba! Sabe o que ele disse? Em que a razão entre as variações de temperatura é a própria razão entre as distâncias. De novo. A razão entre as variações de temperatura é a própria razão entre as distâncias. Daqui para cá, distância L. Daqui para cá, distância 3L. E, portanto, a variação de temperatura aqui e a variação de temperatura aqui estão na razão de 1 para 3. Foi isso que ele me disse. Então, se nós quiséssemos fazer de cabeça, vamos lá, vamos esnobar. Esnoba, sempre pensa comigo. Temperatura aqui vale 360. Temperatura aqui vale 0. Qual é a variação de temperatura daqui para cá? Uai, de 360 para 0, variação de temperatura vale 360. Beleza? Daqui para cá, qual é a variação de temperatura? Não sei. Você concorda que essa distância aqui é 1/3 dessa distância aqui? Já que isso aqui vale L e esse vale 3L? Se essa distância corresponde a 1/3, significa dizer que a variação de temperatura aqui é 1/3 dessa variação. Como aqui vale 360 graus Celsius de variação, essa variação vale 1/3 de 360. 1/3 de 360 vale 120. Então daqui para cá tem uma variação de 120 graus Celsius. Variação. Daqui para cá não vai esfriando? E qual a variação que sofre? 120. Qual é a redução que sofre? 120. Isso aqui é 360 e ele esfria em 120, então aqui vale 240 graus Celsius. Neto, eu posso fazer isso? Claro que pode! O legal, essa relação é boa. Toda vez que houver uma barra de material homogêneo e com uma mesma bitola, bonitinho aqui, você pode fazer uma proporção entre as distâncias e as variações de temperatura. Por isso faz sentido falar que, se eu estou bem aqui no meio, bem aqui no meiozão, desse jeito, você concorda que isso aqui, é metade desse? E se aqui, é metade desse, quer dizer que a variação de temperatura aqui é metade dessa variação de temperatura. Pronto. Toda vez que houver uma barra desse jeito, então você pode fazer uma proporção entre variações de temperatura e distâncias. Mas deixa eu terminar aqui o cálculo,
Vai ficar bonitinho o negócio, vai? Variação de temperatura entre A e C. Temperatura em A seria 360. Ups, escreve aí. Deixa eu puxar aqui para cima um bocadinho mais. Ok. Menos temperatura em C, que eu não sei quanto vale. Tem. Variação de temperatura entre A e B. Deixa eu ver. Temperatura em A, 360. Temperatura em... Opa! Temperatura em B, 0. E essa relação vale 1/3. Pronto. Fazendo um cálculo aqui, teremos 360 menos T. 360 está embaixo, vai passar subindo e multiplicando. 360 dividido por 3. Pronto. Então teremos 360. Esse menos T vai para lá. O 360 dividido pelo 3 vai dar 120. Pronto. Então teremos 360 menos 120. Isso aqui vai dar então a temperatura que eu quero naquele ponto. Que a gente já sabe que vale 240 graus Celsius. É isso. Muito bem. Eu sei que a aula aqui já ficou um tamanho grande. O que vai acontecer agora? Eu vou dar uma pausa nesse instante, senão fica demasiado grande para vocês. Vou fazer mais questões para vocês, batendo um papo, conversando e aplicando direto a lei de Fourier. Ó, aqui ó, só que te espera aqui na próxima, ó. Neto, sim. Vou colocar 3 barras pra gente conversar. E depois aqui, ó, olha mais uma que tá te esperando aqui, ó. Ó, eu quero fazer uma analogia entre propagação de calor e eletrodinâmica. Só que isso é uma outra conversa, tá bom? Próxima conversa nossa, eu termino os cálculos aqui e já na sequência a gente entra com outra forma de propagação de calor. Obrigado, fica bem. Beijo, tchau!